Vou fazer primeiro uma oração. Posso começar, então, né? Senhor, nesse momento que aqui estamos todos reunidos, cada um de nós em nossas casas, nós te pedimos, Pai, que essa energia de amor e que essa energia de paz que vem dos nossos amigos espirituais, tá? Do nosso aliança, que possa se expandir e envolver todos os nossos lares. Que nesse momento, mesmo que por ser uma hora apenas, que possamos acalmar as nossas vibrações, nos desligar dos problemas, da nossa ansiedade, dos nossos medos, e que possamos, Pai, conectados com o plano espiritual, nos sintonizar da melhor forma possível, para recebermos as energias necessárias de que precisamos tanto para dar início à nossa semana. Obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus. Bom, eu hoje vou falar por onde começar, né? E onde começar, o quê, né? Na realidade, sempre que a gente lê, sempre que a gente ouve palestras e tudo, a gente sempre vê que o aprimoramento espiritual, a evolução espiritual, ela depende e precisa passar pelo autoconhecimento, né? E que, obviamente, nós estamos muito longe de um processo onde estamos bem evolutivamente, né? Nós estamos ainda caminhando, engatinhando, literalmente. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, ele diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Portanto, nessa frasezinha pequena, ele já mostra que não é bem o resultado que conta, mas principalmente o movimento e o esforço para esse aprimoramento, né? Para domar as nossas más inclinações, as nossas tendências. Portanto, esse aprimoramento espiritual, ele é como uma semeadura, ele é como uma plantação, né? Onde tem etapas. E não adianta a gente tentar pular etapas. Eu não vou conseguir os frutos sem que primeiro eu adube a terra, eu coloque as sementes, eu espere florescer, eu espere ela criar raízes e aí virar os frutos. São etapas que precisam ser respeitadas e que precisam, principalmente, quem tem fazenda, quem cria, sabe disso, precisa esperar com paciência, com calma, né? Para que, na realidade, o processo final desse fruto, desse aprimoramento, chegue da melhor forma possível, né? Há uma ordem, uma continuidade natural. Jesus poderia ter escolhido para ser seus 12 apóstolos, ele tinha uma gama de espíritos evoluídos, né? A nata, se nós podemos dizer assim, de uma espiritualidade que estava a dispor dele para poder participar da divulgação e dissipar por todo o planeta o evangelho. No entanto, ele escolhe 12 apóstolos, né? 12 homens absolutamente comuns e cheios de defeito. Porque, na realidade, ele não queria a perfeição, ele queria exatamente que fossem pessoas comuns e que conseguissem, dentro disso, se transformar, se modificar. O maior exemplo é Simão Pedro, né? Simão Pedro, que foi escolhido como a pedra inicial da igreja, ele era um homem grosseiro, era um homem crítico, era um homem rude, de uma certa forma, simplório, né? Segundo alguns, até machista, mas compatível com a época, com a cultura da época, que ele não conseguia aceitar muito bem Maria Madalena participando daquilo tudo. Mas, no entanto, foi esse homem que foi escolhido, e Jesus sabia disso, né? Foi ele que foi escolhido para dar início e, principalmente, divulgar e estruturar toda a igreja no sentido do evangelho
no planeta, né? Ele confiava na transformação dos homens. Portanto, a reforma íntima, ela é possível para todos nós, mas para isso é preciso que eu entenda e saiba fazer esse processo. E aí é por onde começar, porque a gente lê isso, mas vem cá, não entendo, como é que eu vou fazer isso? Da onde é que vai vir esse estalo, né? Primeiro, uma condição importante é que essa reforma íntima ela passa muito pelo meu aspecto, pelo meu terreno psíquico e emocional. Então, as minhas emoções, os meus sentimentos são muito importantes para serem compreendidos e para que, a partir daí, eu consiga, na realidade, ao me entender os meus sentimentos, começar a me transformar. Porque é ali, exatamente nas minhas emoções e nos meus sentimentos, que estão as minhas maiores necessidades e os meus recursos para que eu consiga esse aprimoramento, né? Então, como eu vou fazer? Esse livro aqui, Emoções que Curam, de Hermance Ruffo, não sei se está dando para ver, tá? Na página 174, ele didaticamente coloca 6 etapas, que eu achei muito interessante e que, na realidade, eu me vejo, às vezes, no meio dessas etapas, né? Não cheguei até o final delas, mas, pelo menos, nas 2 primeiras eu já me reconheço. 6 etapas e é interessante, elas se interagem, na realidade, ela é um processo que vai e volta. A primeira etapa desse aprimoramento espiritual, ele diz que é a projeção tóxica. O que é isso? Ele diz que é muito difícil a gente reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Então, o primeiro processo para que eu faça esse reconhecimento é projetar no outro aquilo que eu tenho de errado, aquilo que eu tenho de imperfeição, de vício. Eu projeto no outro e, com muita facilidade, eu consigo reconhecer, apontar em detalhes os defeitos do outro, né? Isso, de uma certa forma, esse recurso de projeção, até um recurso de defesa psicológica, é um alívio, porque eu não conseguiria, muito provavelmente, de repente, perceber em mim todas as minhas falhas, todos os meus defeitos ao mesmo tempo. Então, eu vou projetando no outro e vou observando no outro. E faço isso num reconhecimento muito simples, muito fácil. É muito fácil a gente ver os defeitos do outro. Todos nós passamos pela essa projeção, né? E aí ele diz que, como é difícil a gente observar esses defeitos em nós, e como nós já estamos começando a aprender, a estudar, nós já estamos começando a sentir certas coisas, a tentar viver na prática, isso gera na gente muita confusão, porque o senso crítico me aguça, né? Ele fala alto aqui na minha cabeça. Enquanto eu uso essa projeção tóxica de uma forma sadia, é muito bom, mas quando eu começo a fazer dela, na realidade, uma grande fuga, onde eu só vejo o defeito do outro, eu só critico o outro, na realidade, isso me torna uma pessoa mal-humorada, uma pessoa difícil de acesso, né? Uma pessoa inadequada, é uma atitude inadequada, onde eu passo a ser extremamente crítica e não uso esse recurso da projeção de uma forma benéfica para mim mesma. A segunda etapa que ele diz é exatamente quando, ao fazer a projeção do outro, dos meus defeitos, eu começo a utilizar o raciocínio, né? E aí eu percebo, mas será que eu também não sou invejosa? Mas será que não seria aquela atitude igual aquela pessoa tomou, que eu também tomaria? Será que aquilo que eu estou falando, que o outro é orgulhoso, será que eu também não sou? Ou seja, eu começo a tentar, de forma racional, né, a identificar em mim características semelhantes àquela projeção que eu estou fazendo no outro. É interessante que ele diz que nessa etapa, como é tudo racional, parte de raciocínio, reconhecimento intelectual, ele diz uma coisa muito interessante,
que as palestras, os livros, os dados de informação e observação que nós recebemos referentes a esses assuntos nesse momento, eles funcionam como verdadeiros fermentos, nos ajudando a aumentar essa capacidade de observação e de raciocínio em relação a mim mesma. Ou seja, nesse momento, as palestras são extremamente instrutivas, benéficas, nos ajudam a reconhecer que, na realidade, eu tenho também em mim uma capacidade semelhante àquele outro, mas eu estou racionalmente analisando por enquanto, né? É uma coisa muito racional. Essas observações das leituras, dos livros, das palestras, das próprias orações, elas acabam gerando uma certa pressão, onde eu percebo que preciso mudar. Mas quando a projeção é muito tóxica, é só em relação ao outro, ela não é nada benéfica. Reconhecer imperfeições é muito importante no autoconhecimento, né? É o primeiro passo para essa transformação. Mas, se nós apenas usamos o autoconhecimento para nos reprimir e nos acusar o tempo todo, ou seja, a partir do momento que racionalmente eu percebo que aquilo que eu projeto no outro eu também tenho, e quando eu começo a utilizar aquilo de uma forma de acusação, de me torturar, isso em nada faz com que eu entre em sintonia com o meu processo de evolução, porque a ideia não é eu me torturar, a ideia não é eu criar uma baixa autoestima, não, muito pelo contrário, é apenas eu reconhecer o que há de errado e que precisa ter transformado. E aí ele diz uma coisa muito importante, que quanto mais severos e mais autocobrança nós fazemos, mais distantes desse processo de autoconhecimento nós ficamos, porque, na realidade, nós nos sabotamos. Nós nos desenergizamos, perdemos a confiança, perdemos a esperança e vamos, na realidade, andando para trás, né? Uma outra coisa muito interessante que ele fala aqui, e que eu perdi, não, mas ele fala mais embaixo, é na etapa 3. Ele diz o seguinte, que, por exemplo, Pedro, que nessa fase 2, né, de autoconhecimento, Pedro, que muito provavelmente não percebia os defeitos dele. Pedro começa a entrar no processo de autoconhecimento quando ele, depois de conviver 3 anos praticamente seguidos com Jesus, testemunhar tudo, participar praticamente junto com ele das suas palestras, quando ele falava para os apóstolos, quando dava os ensinamentos, das curas e tudo, Pedro só cai em si no momento da terceira negação. Ali ele se vê, ali ele conhece quem ele é, porque até aquele momento ele não se conhecia, ele não se percebia. Então, a gente vê que muitas vezes a gente projeta só para o outro, não consegue se identificar racionalmente, se perceber para poder ver que está na hora de mudar, pelo menos racionalmente. A terceira etapa é aquela em que a gente faz o reconhecimento emocional daquela segunda etapa, daquilo que nós percebemos que há de errado em nós. Então, nós projetamos no outro. Na segunda etapa, a gente reconhece na gente, consegue perceber racionalmente que aquilo faz parte de mim também. E na terceira etapa, eu vou trabalhar emocionalmente com aquela informação. Por que eu sou assim, né? Passamos, então, a nos observar mais e melhor. Agora, o defeito do outro não importa. Importa, sim, o meu sentimento em relação àquilo. Eu sou vaidosa, por quê? Eu sou orgulhosa, por quê? Que sentimentos isso me traz? Por que eu tenho orgulho? Eu tenho medo? Né? Eu sou tão insegura, eu preciso ser tão grosseira, mas o quê? Qual é o sentimento que está envolvido naquela atitude especificamente? O que importa, na realidade, é o que sentimos, né? E aí vem 2 dores. Uma, a dor do crescimento, que é natural,
porque quando nós percebemos que precisamos fazer um esforço, ou que já estamos fazendo há muito tempo um esforço, que eu acho que é o caso de muitos de nós, né, em que me incluo absolutamente nisso, e que a gente não sai muito do lugar, essa dor do crescimento, às vezes vem associada com a dor do martírio, né? Daquela sabotagem, da gente chegar e dizer assim, eu não sirvo para nada, eu não consigo, eu não vou, eu não consigo evoluir, isso não é para mim, etc, etc, né? E aí ele diz que esse turbilhão de emoções, onde vem o meu passado, né? Vem de forma pesada nessas horas em que a gente se coloca para baixo, vem o nosso passado, as nossas tendências e a nossa perspectiva de presente e de futuro se misturam muito e nos desestabilizam. E aí ele fala, muito cuidado com o autofuzilamento. E é verdade, muitos de nós, às vezes, quando repete um erro, quando acha que já não estaria mais em nível evolutivo para fazer aquilo e se vê novamente repetindo uma atitude de passado, às vezes dessa mesma encarnação, né? Se desestimula e entra nesse processo que ele fala do autofuzilamento. O autofuzilamento é uma sabotagem, nós não podemos fazer isso, nós temos que entender que muitas vezes é que nem o plantio, vai ter uma praga, o clima não vai ajudar e aqueles frutos não vão sair da forma como estava programado. Faz parte da semeadura, faz parte de um processo. Há de se ter paciência, mas principalmente perseverança no processo, né? E aí ele fala da quarta etapa. A quarta etapa, ele diz que essa é o coração do processo da reforma íntima. É a habilidade, porque você veja, o início foi eu projetar no outro. Segundo, eu reconhecer racionalmente que tenho aquilo em mim também, aquele defeito também é meu. Terceiro, o que eu sinto, a minha emoção, que muitas vezes ainda é tumultuada. E a quarta etapa é a habilidade, como eu lido, como eu vou me envolver e resolver esse meu sentimento diante do meu lado sombra. Ou seja, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me autofuzilar? Eu vou me sabotar? Eu vou entrar numa dor de martírio e não sair do lugar? Eu vou me deprimir? Como vai ser a forma de como eu vou lidar com essa situação? E aí ele diz que essa quarta etapa é da autocompaixão, aonde eu tenho que ter não só a calma, o respeito, mas principalmente a compaixão comigo mesma, de me dar o tempo necessário para que as transformações ocorram no momento certo, onde eu vou ter um acolhimento de amor comigo próprio. Eu vou me envolver na minha própria energia e dizer, ainda não conseguiu melhorar isso? Mas você vai conseguir. Vamos com calma, vamos tentar de outra forma, vamos no outro caminho, vamos talvez treinar um pouco mais a nossa paciência, a nossa calma, o nosso sentimento, porque lá na frente nós vamos conseguir mudar. A sombra, como ele diz, a habilidade como nós vamos lidar com o nosso lado sombra, a sombra é o nosso inconsciente, mas é aquilo que não nos vem à tona racionalmente, mas que tem uma força, uma influência nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes, porque esse lado sombra, ele é o nosso passado, são todas as nossas vivências, ele está dentro de nós. E se nós não tivermos a habilidade, a paciência, a calma de lidar com essas descobertas que nós vamos fazendo, nós não vamos conseguindo transformar esse lado sombra em coisas úteis, que é o que importa. Ele diz que a gente não tem que tirar o que é ruim e colocar o bom. Isso não é a autotransformação. Né? A reforma íntima, né? Eu vou tirar de mim o que está ruim e vou colocar o que é bom. Não, eu vou descobrir o que é bom em mim e intensificar isto, e eu vou descobrir o que é ruim em mim e educar isto. E aí sim eu consigo entrar num processo de reforma íntima, né?
E aí ele diz, no texto, ele fala o seguinte: na sombra, no nosso lado sombra, está o homem velho, as nossas tendências, os nossos vícios, os nossos hábitos, né? E que precisa de um enfrentamento. Eu preciso encarar esse meu lado sombra, eu preciso descobrir o meu lado sombra. E a forma, às vezes, mais simples de descobrir o meu lado sombra é exatamente pelas projeções, onde eu jogo no outro esse olhar crítico e vejo lá, nele, os meus defeitos refletidos, porque isso é menos doloroso, né? A angústia nos torna mais focados nessa sensação, mas não podemos ficar angustiados e paralisados. É importante enfrentar aquilo que vamos descobrindo de nós, né? E transformando, entendendo o porquê que sentimos aquilo, o porquê que vivemos isso, o que no nosso passado, que nós não conseguimos, às vezes, nos lembrar, porque são encarnações passadas, nos fizeram ter esta atitude hoje. Muitas vezes nós não vamos conseguir explicar agora. E aí entra o processo do auto-amor, da compaixão conosco mesmo, da paciência, né? Reforma, então, o que eu já disse, né, não é tirar o ruim e colocar o bom, mas principalmente pegar o lado bom e intensificá-lo e pegar o lado ruim e educá-lo. Isto, sim, é a mudança das nossas atitudes, né? Utilizar o auto-amor é fundamental na nossa saúde mental e espiritual. Então, o autofuzilamento, a sabotagem, em nada nos ajuda. Muitos acham que isso é uma atitude de humildade. Não é, não, gente. Se autofuzilar, dizer, eu não sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu ainda não estou neste nível evolutivo, eu ainda não sou capaz disso, eu ainda sou um espírito muito atrasado, muitas vezes é muito mais uma atitude de querer a atenção do outro, de orgulho, do que, na realidade, encarar isso e dizer, não, eu tenho coisas boas, sim, mas eu tenho meus erros, sim. E eu vou evoluir, eu vou dar um jeito nessa confusão. Quando brigamos conosco mesmos, nesses processos de sabotagem, nós acabamos ficando desenergizados, cansados e, principalmente, iludidos, envoltos em muita ilusão, né? A quinta etapa, ele diz o seguinte, é a renovação de atitudes. Mas a renovação de atitudes é uma etapa que, na realidade, é uma consequência natural. Porque a partir do momento que eu entendo o defeito, os problemas que eu tenho, começo a, não só racionalmente, mas a sentir que realmente aquilo faz parte de mim, começo a ter habilidade para lidar e transformar esse processo, naturalmente eu vou modificando as minhas atitudes. Então, a gente passa a ser menos grosseiro, a gente passa a ter mais paciência, a gente passa a pensar antes de falar. São pequenas coisas, mas são atos que no dia a dia vão nos ajudando a perceber que nós estamos mudando. Porque, na realidade, uma semente não nasce de uma hora para outra e vira uma árvore, gente. As coisas vão num processo lento e gradual. É preciso que haja harmonia, mas que haja principalmente etapas que precisam ser vencidas, né? Então, ele diz que a renovação de atitudes acontece de forma automática, quando gerenciamos com habilidade o que está dentro de nós, principalmente quando gerenciamos com habilidade o nosso lado sombra, né? A quarta etapa, que é aquele processo anterior da autocompaixão, que ele diz que é o coração do processo da reforma íntima, ela é fundamental para que a quinta etapa, que é a mudança de atitudes, ocorra. Porque se eu não tenho comigo um auto-amor, se eu não tenho comigo autocompaixão, se eu não tenho comigo a habilidade de lidar com o meu lado sombra e compreender que isto é um processo lento e gradual, mas que é progressivo, que eu posso ir em frente, eu não consigo acabar transformando as minhas atitudes, né? Quanto mais aprendemos sobre as nossas... Desculpe, gente. Quanto mais aprendemos sobre as nossas forças inconscientes,
mais nós conseguimos uma renovação, porque quanto mais esse lado sombra vem à tona, mais eu tomo conhecimento dele, mais eu consigo, então, criar habilidades e ferramentas para me modificar. Tá? Quando estamos em paz com o nosso lado sombra, 3 atitudes acabam ocorrendo naturalmente. Passo a fazer escolhas conscientes, passo a adiar gratificações, ou seja, elogios e ilusões que não me fazem parte, e passo a ser mais adequado na minha conduta, né? Aqueles que têm paz interior, ou seja, aqueles que reconhecem quem eles são e principalmente as suas fragilidades, eles acabam tendo, na realidade, mais paz interior nos momentos de mais instabilidade da vida, porque eles sabem qual é o gatilho que deflagra neles atitudes que já não são mais condizentes com o momento em que ele está vivendo. E a 6ª etapa é a singularidade. Jung diz que nenhuma circunstância exterior substitui a experiência interior. E é só à luz dos acontecimentos interiores, internos, que eu entendo a mim mesma. Ou seja, não há nada exterior que me faça compreender quem eu sou. Só o meu mundo interior. Só um mergulho em mim mesma me faz compreender quem eu sou verdadeiramente. E ele coloca uma coisa: somos singulares. Se repetimos padrões, não somos, na realidade, originais no sentido de legítimos. Não temos que repetir padrões. Eu não tenho que ser igual a Sara, igual a Cristiane, igual a Gláucia, a qualquer uma de nós. Não, cada um tem que ter as suas características, porque cada um traz um passado, cada um traz sentimentos vividos de formas diferentes, experiências diferentes. E a grande graça de tudo isso é que somos absolutamente singulares, somos únicos. Ser quem somos é o plano de Deus para nós, para a nossa caminhada. E aí eu vou contar uma historinha rápida, 2 coisinhas bem rápidas, né? Em que a gente não tem que ter vergonha ou dizer assim, eu ainda sou muito pequeno, perto de outras pessoas que talvez tenham não só uma capacidade de trabalho, mais prestígio ou até uma evolução espiritual maior. Chico diz que uma vez, ele conta a história de que uma vez um homem elogiava muito ele após um trabalho que ele havia feito e insistentemente o homem repetia elogios e ele disse de uma forma humilde, não faça isso, por favor, eu sou um simples verme. E aí Emmanuel aparece para ele e diz assim, não ofenda o verme. E ele até se sente meio estranho, né? E o Emmanuel diz para ele, o verme executa o trabalho dele de uma forma perfeita. Para aquilo que ele veio, ele faz o trabalho dele perfeitamente. Ele fala de uma outra forma, mas eu vou falar assim, aqueles furinhos que ele faz na terra para deixar entrar o ar, para ajudar no processo da terra, para fecundar melhor as plantas, ele faz de uma forma perfeita. Você não ofenda o verme. Então, a gente vê que cada um de nós, seja na função que for, no momento que estiver, na situação que tiver, tem uma tarefa a cumprir. Nós, na nossa singularidade, mesmo em níveis evolutivos diferentes, mesmo em condições, às vezes, inferiores a muitas outras pessoas que estão ao nosso lado, temos um plano que Deus traçou para nós, dentro daquilo que eu sou e dentro da minha potencialidade. E o que Ele quer para mim não é que eu seja perfeita, porque senão, lá no início, ele chamava 12 espíritos de luz para vir com ele, para disseminar, para espalhar o evangelho pelo planeta. E não foi isso que ele fez. Ele fez 12 homens simples,
pegou o mais bruto deles, o mais grosseirão deles, o Pedro, e disse, vamos lá, vamos em frente, que isso vai dar certo. E deu, estamos aqui até hoje, né? É claro que as pessoas não mudaram por causa deles, não foi por causa deles que as pessoas mudaram. Claro, não mudaram, claro que não, mas houve a transformação. Então, todos nós podemos nos transformar. Então, ele diz o seguinte, não importa o ponto de partida, não importa meu grau de imperfeição, o que importa é o meu ponto de chegada. E o meu ponto de chegada não vai ser igual de todo mundo. O meu ponto de chegada é aonde eu posso dar o meu melhor. Este é o meu ponto de chegada. Quando eu chegar ali, eu estou fazendo a minha reforma, eu estou dando o meu melhor. E se cada um der o seu melhor, todos nós estamos chegando no nosso melhor ponto de chegada, né? O autofuzilamento em nada ajuda. Uma coisa muito comum e no meio espírita a gente fala muito. Eu mesmo adoro fazer isso e às vezes me sinto até mal quando eu me vejo repetindo coisas e me rebaixo emocionalmente porque falo, puxa vida, você já não era mais para ter tomado essa atitude. E aquilo fica martelando na minha cabeça e em nada me ajuda, né? E ele diz, não é um ato de humildade, é um ato de sabotagem. E quanto mais eu me envolvo com o meu lado sombra, quanto mais eu consigo habilidades e ferramentas para lidar e conhecer os meus defeitos, mais vantagens eu tenho em evoluir. E a gente, pelo contrário, a gente cada vez mais esconde de nós mesmos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, a gente tem vergonha de mostrar, não é para o outro, que eu não preciso fazer propaganda para o outro, né? Como ele mesmo disse, o externo, nada externo, e um diz isso, não é o que vem de fora que vai me fazer conhecer a mim mesmo, é o que vem de dentro de mim. Eu tenho que fazer essa percepção de quem eu sou, das minhas fragilidades, né? Haroldo Dutra conta uma história pequena em que ele diz o seguinte, que uma vez ele foi transferido no trabalho dele para uma cidade que não era nada do que ele imaginava, a cidade era horrível, ele não disse o nome da cidade, por uma questão de educação até, mas disse que a cidade era horrível, não tinha nada, e era uma coisa horrorosa. E aí ele estava muito desanimado mesmo, e havia como é um negócio de freiras que criaram, um orfanato de freiras, que chamou, a freira superiora chamou ele. E quando ele chegou lá, ele disse que a cara dele já devia dizer que ele estava muito decepcionado. E a freira, antes, disse para ele, meu filho, você está tão triste. E ele falou, não, nada, não. E ela disse uma frase para ele, a gente precisa florescer onde Deus nos plantou. E é exatamente isso, né? Eu acho que a gente não tem que esperar o jardim ideal, não tem que esperar o jardim mais bonito, não tem que esperar nada disso, porque a gente tem que florescer e esse florescer, na realidade, eu vou utilizar no sentido dessa reforma íntima, a gente tem que crescer e florescer no momento que a gente está. Não dá para parar a vida para eu dizer, não, eu vou esperar o melhor momento. Isso também é uma coisa que eu tenho que escutar, né? Eu vou esperar o melhor momento para eu crescer. Eu vou esperar o melhor momento. Tia Sara está rindo, mas não devia ficar rindo de mim, não, tá, Tia Sara? Mas eu estou te vendo aqui. Eu vou esperar o melhor momento para eu dar... Eu estou rindo com você. Hã? Não escutei. Eu estou rindo com você. Comigo, não né? Tá certo. Então, esse momento, a gente sempre está esperando o melhor momento para acontecer. E aí você tem que florescer onde Jesus te plantou. Ou seja, naquele momento, Haroldo tinha que estar ali. E naquele momento ali, ele teria muita coisa para fazer de útil, mesmo que fosse uma cidade em que ele não conseguiria muita projeção profissional, que ele não conseguiria ter, talvez, muita projeção até financeira, que eu não sei direito se ele é advogado, mas o que ele faz especificamente. Mas o que eu estou querendo mostrar é que, assim como o verme, nós temos o que fazer. Em cada um de nós, a nossa posição não importa, a nossa situação não importa onde estamos, de onde nós estamos partindo. Importa que, ao fazer o nosso melhor, todos nós vamos chegar num momento que é
do nosso melhor, da nossa evolução, né? O problema é que nós sempre queremos modificar essa situação, modificar o local, a maneira, o jeito, porque a gente acha que a gente sabe melhor do que o próprio plano espiritual nos organizou para vir, a gente acha que a gente sabe melhor do que eles. E é isso, gente. Eu acho que a palestra hoje foi mais para mim do que para vocês, porque eu sempre fico pensando por onde começar, né? E é muito difícil, porque a gente vai tendo as informações, a gente vai reconhecendo as coisas, mas a gente ainda não tem a habilidade de lidar, e aí sim, é essa outra etapa, a habilidade de lidar com essas situações, com os nossos sentimentos e o reconhecimento dos nossos defeitos. Não tem por que nos autofuzilarmos, não tem por que nos sabotarmos. Nós não estamos competindo com ninguém. O processo de evolução, de reforma íntima, ele é individual. Eu não estou competindo nem comigo mesmo. Eu simplesmente tenho que dar chance de ir. Eu não tenho que parar. Eu e todo mundo. E eu não vou chegar em lugar mais alto do que o outro. Eu vou chegar num lugar mais alto em que eu sou, onde eu sou o melhor de mim mesmo. Não vão ser níveis diferentes. Se todos nós dermos o nosso melhor, estaremos todos num lugar igual. Partimos de situações diferentes e vamos chegar em lugar igual. Certo? Uma boa noite a todos. Eu vou fazer a prece e depois eu vou fazer o passe. Eu nunca fiz o passe assim, mas vamos lá. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, é óbvio, que é uma idiotice dizer isso. Mas, meu Deus, o Senhor sabe que às vezes, como é difícil a gente sair do lugar. Como é difícil a gente perceber que por mais informações, por mais estímulos, por mais que ouçamos as palestras de pessoas tão evoluídas que nos falam e nos explicam tão bem os teus ensinamentos, e por mais que a gente perceba que até entendeu, a gente não consegue praticar. Como é difícil quebrar hábitos, como é difícil quebrar vícios, como é difícil quebrar emoções que estão tão enraizadas em nós e que às vezes a gente não sabe nem por que elas estão ali. Nos ajude, Pai, nesse processo de autotransformação. Que possamos, cada um de nós, na velocidade que cada um precisa, ter a compaixão necessária consigo mesmo, a paciência necessária consigo mesmo, para olhar para dentro de si, reconhecer os seus erros e transformar. Mudar atitudes, como disse, será automático, mas que precisamos saber usar da melhor forma possível as nossas habilidades e o nosso amor para conosco mesmo, meu Deus. Não adianta eu querer mudar o mundo, não adianta eu querer agasalhar o pobre, não adianta eu querer dar comida. Se eu quero que o mundo se transforme, que eu preciso me transformar, para que cada vez as minhas atitudes possam ser mais espontâneas, mais leves, mais legítimas. Senhor, nos abençoe no nosso processo de transformação, que nós não vamos te decepcionar. E nesse momento eu te peço que me ajude nesse passe. Eu vou pedir a todos que procurem uma posição bem confortável, que soltem seus braços, as suas pernas, os nossos ombros,
que ficam tão tensionados, tão duros. Vamos respirar lentamente e pedir à falange de Mestre Arião que nos envolva neste momento com a sua luz azul. Que essa luz azul penetre os nossos lares. Estamos todos distantes, mas na realidade estamos muito próximos. Que a luz azul envolva nossos lares e que possa nos envolver nesse momento, nos dando a proteção necessária para iniciarmos o passe e nos auxiliar a nos conectarmos com o nosso mentor espiritual, em torno de cada um de nós. Há um grupo de espíritos, encabeçado pelo nosso mentor. E ele fará todo o processo do passe por nós. Ninguém mais do que eles, para saber o que precisamos. Vamos deixar a nossa mente vazia e deixar que a energia dos nossos amigos espirituais trabalhe por nós. Primeiro, vamos visualizar da cabeça até as nossas extremidades uma onda que vai dissipando, retirando as energias tumultuadas e densas que nos rodeiam. Como uma verdadeira limpeza, essas vibrações vão sendo eliminadas. Libera essa carga de emoções, de angústia, de tensões e medo. Vamos dar alívio às nossas dores físicas e espirituais. E vamos nos entregar. O nosso mentor está diante de nós. No alto da nossa cabeça, nós temos o chakra coronário. Ele nos liga diretamente com o mundo espiritual. E já podemos perceber aquela energia no alto da nossa cabeça, renovando e nos transformando. O chakra coronário comanda todos os outros chakras. Ali, podemos receber uma energia de renovação diretamente ligada ao nosso espírito. Estímulos que vão, na realidade, nos enchendo de luz, nos gerando uma sensação de paz e serenidade. No meio da nossa testa, nós temos o chakra frontal. O chakra frontal, ele também é como um maestro. Ele recebe energia do chakra principal, coronário, e ele vai organizando e distribuindo para todos os outros centros de força. Ele trabalha sincronicamente com o chakra do alto da nossa cabeça. Ele nos equilibra do ponto de vista do sistema nervoso, gera uma sensação de equilíbrio, de calma. Quando nós precisamos de serenidade, paciência, devemos focar no chakra frontal. É possível, às vezes, até perceber o calor que nós sentimos nessa região, como um terceiro olho. Ele vai vindo numa sensação de uma energia que vai nos renovando. É importante, estimulando os nossos pensamentos, a nossa intelectualidade, mas principalmente a nossa energia de serenidade e paz. Ele também atua nos nossos sentidos, na visão, na audição, na nossa mediunidade. Vamos percebendo as energias que vão vindo. Ele também coordena algumas das nossas glândulas, nem todas, mas muitas delas. Vamos agora para o chakra laríngeo. E o nosso mentor se posiciona, emanando energias para o início do nosso, aqui, o final do nosso pescoço, perto do nosso tórax.
onde as nossas energias estão ali focadas. Quantas palavras, às vezes, nós emitimos de forma tão cruel, que as nossas energias no chakra laríngeo podem nos auxiliar na nossa comunicação, que possamos perceber que a forma como que nos expressamos com o mundo, ela pode salvar, mas ela pode destruir. Que possamos reequilibrar esse chakra, porque utilizamos muito a fala, muito, e de forma tão errada. Agora vamos para o chakra cardíaco. No centro do nosso peito, ele comanda os nossos sentimentos, a nossa empatia, a nossa compaixão para o outro. E é claro que ele está ligado com o nosso físico, ele está ligado com a nossa circulação, com o nosso coração, mas a nossa intenção aqui é trabalhar com nossa energia espiritual. Quantos de nós sentem taquicardia, palpitação, dor no peito, angústia, falta de ar? E às vezes é esse chakra que está desenergizado, completamente desorganizado, que nesse momento os nossos mentores possam reenergizá-lo e trabalhar com essa energia e que possamos saber emanar desse chakra energias de amor para o outro, de empatia, de compaixão, de compreensão. Vamos agora para o chakra gástrico. No início aqui do nosso abdômen, na região do estômago, mais ou menos, ele também trabalha com as nossas emoções e com a nossa sensibilidade, absorve muitas energias tumultuadas inferiores. E é fácil perceber quantos sentem tanta dor de estômago, tanto mal-estar, tanta náusea, e às vezes não é nada físico. Às vezes são simplesmente o desequilíbrio da energia desse chakra. Em certos ambientes, ou até mesmo nós, provocamos tumultos tão grandes em certos locais ou absorvemos energias tão grosseiras de um determinado local e precisamos nos concentrar para reenergizar esse chakra, que os nossos mentores possam reequilibrá-lo. Ele está relacionado com todo o nosso aparelho digestivo. Vamos então para o chakra esplênico, um pouco do lado esquerdo, perto onde, quem conhece onde fica o baço. E agora, no momento de pandemia, ele está relacionado com a nossa imunidade. Fisicamente, é um chakra importante, relacionado com toda a nossa renovação celular, com a nossa circulação. Ele absorve também muito do magnetismo, né? E ele, assim como o chakra gástrico, trabalha muito com energias mais tumultuadas e precisa ser sempre reenergizado, reequilibrado. Vamos agora para o chakra básico e o genésico. Esses chakras estão relacionados com o sexo, mas também com uma energia muito forte, que aqueles que têm um nível evolutivo espiritual mais elevado conseguem trabalhar de uma forma muito boa. Nós ainda precisamos ter muito cuidado ao energizar essa região, mas que os mentores a façam da forma de que for necessário, para aqueles que precisam ainda reequilibrar, porque sabemos o quanto o sexo é e foi tumultuado na vida de todos nós. Ali existem energias, às vezes, muito animalizadas, que precisam ser trabalhadas com muito cuidado. Mas ali também tem uma grande fonte de criatividade, que pode estar muito relacionada com uma energia boa, mas que os mentores a façam da forma que for necessária, para aqueles que querem engravidar, para aqueles que querem ter filhos, que seja energizado da melhor forma possível. E assim, Senhor, nós acabamos o nosso processo do passe. Não teve música de fundo, né, que sempre nos emociona, mas que cada um de nós possa ter sido envolvido na energia dos nossos mentores,
na energia azul, na luz azul de Mestre Ariel. E que essa energia de paz, de serenidade, de equilíbrio, possa envolver toda a nossa casa durante toda essa semana. E quando eu me desequilibrar, que eu sente, respire um pouco, relaxe e pense em cada um desses pontos, pedindo ao meu mentor que me ajude para reenergizar meus centros de força. Obrigada por tudo, Senhor. Uma boa semana para todos nós. Graças a Deus.